Alô, né? Boa tarde a todos. Meu nome é Júlio César Suíta, eu sou o coordenador aqui do IEM, desse SIG de Radiação e Saúde Pública. A Liliane hoje não pôde estar presente, pediu então que eu fizesse a abertura. Então eu tenho a satisfação de apresentar o Dr. Hélio de Carvalho Vital, que vai fazer a apresentação, cujo título é Irradiação de Alimentos. O Dr. Hélio é físico e tem doutorado em engenharia nuclear. Ele é pesquisador do Centro Tecnológico do Exército, situado em Guaratiba, no Rio de Janeiro, onde há 20 anos coordena as atividades de irradiação de materiais e as pesquisas nessa área do conhecimento, né? Além de vastíssimo conhecimento em outras áreas, como nós já podemos conferir aqui em conversa. Pois, como eu disse, é uma grande satisfação, então, apresentar o professor Hélio Vital e já de antemão agradecer pela oportunidade que ele nos dá trazendo essa sua apresentação. Obrigado. Então, ao final, a gente vai abrir para perguntas, ok? Como é de praxe. Boa palestra a todos. Boa tarde a todos, é uma satisfação muito grande estar aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre essa tecnologia de radiação, esse processo de radiação de alimentos, que apresenta um grande potencial para o nosso país. Eu gostaria de agradecer ao Grupo de Radiação e Saúde Pública por esse convite que nos foi formulado para que pudéssemos divulgar um pouquinho do nosso trabalho. Bem, o processo de radiação, ele se baseia numa exposição controlada de algum material a um feixe de radiação, que é uma radiação ionizante. A luz visível é uma forma de energia eletromagnética que poderia ser chamada de radiação, mas ela não é ionizante. Então, irradiação, na verdade, envolve essa exposição a uma fonte radiativa. E o material que está sendo exposto, ele absorve energia. Energia, na verdade, que é convertida em dose, que seria a energia por massa. Trata-se, então, de um processo físico, que praticamente não esquenta o material e não deixa resíduos. Na exposição de hoje, nós vamos falar, então, sobre a irradiação de alimentos. Então, o nosso enfoque, embora se possa irradiar uma série de materiais, a nossa prioridade vai ser sobre alimentos. Então, essa exposição à radiação, ela implica que esse campo, essas ondas eletromagnéticas ou partículas utilizadas no processo, sejam capazes de arrancar elétrons dos átomos, ou seja, ionizá-los. Inclusive, também podemos excitar átomos e moléculas, e essa perda de afinidade química pela ionização pode acarretar dissociação de moléculas. Então, moléculas podem ser quebradas quando os materiais são irradiados. Então, quais seriam exemplos dessa radiação ionizante? Raios-X seriam ionizantes, radiação gama, radiação ultravioleta, em sua parte mais energética do espectro ultravioleta, e elétrons de alta energia. Quais seriam as fontes de radiação autorizadas internacionalmente? O processo de radiação de alimentos, ele é reconhecido e também ele é recomendado por várias agências e instituições internacionais ligadas à energia nuclear e à saúde, né? No exterior, nós teríamos a Agência Internacional de Energia Atômica, a Organização Mundial da Saúde, e aqui no Brasil, a Anvisa, dentre vários outros órgãos, elas reconhecem e recomendam o uso da radiação para beneficiamento, para conservação e aumento da segurança alimentar. Então, nós teríamos como fontes dessa radiação, que estão autorizadas internacional e nacionalmente, os raios gama,
que seriam produzidos pelos radioisótopos ou radionuclídeos cobalto-60 e césio-137. Os raios-x gerados por máquinas ou dispositivos fontes cujas energias fossem inferior a 5 MeV, e elétrons gerados por dispositivos fontes com energias inferiores a 10 MeV. Para os senhores terem uma noção, o que nós conseguimos enxergar do espectro eletromagnético corresponderia a essa barrinha amarela no meio dessa faixa enorme das radiações eletromagnéticas, né? E teríamos como exemplo os espectros de baixa energia, radiações de micro-ondas, ondas de rádio, de radar. A temperatura dos corpos humanos seria um micro-ondas, seria infravermelho, a luz visível seria essa faixa diminuta, né, perto do resto do espectro eletromagnético. Depois nós teríamos o ultravioleta, os raios-x, os raios gama, os raios cósmicos, como os mais energéticos. Quanto maior o comprimento de onda, menor a energia, e vice-versa. Quanto menor o comprimento de onda da radiação, maior é a frequência ou a energia que ela está carregando. Então, somente essas radiações são autorizadas para se beneficiar alimentos, para se tratar alimentos ou qualquer outro tipo de material irradiado, para se evitar a indução de radioatividade nesses materiais. Alimentos irradiados não ficam radioativos. Essa é uma dúvida, né? Porque quando a gente faz a proposta de irradiar alimentos, fica aquela primeira dúvida: como que eu vou juntar duas coisas aparentemente antagônicas? Porque o que a gente sabe da radiação, em alguns casos, ela pode contaminar. E como que eu vou expor alimentos à contaminação? Então, uma coisa que a gente vai procurar mostrar é que não existe a chance de alimentos que sejam tratados por radiação se tornarem radioativos. Tem duas formas de algo se tornar radioativo. Primeiro, seria porque esse objeto estaria exposto a um campo de radiação que induziria a radioatividade nele, a alteração de núcleos dos átomos presentes nesses materiais. Isso não ocorre porque as radiações que nós vimos anteriormente, elas não têm energia suficiente para alterar a estrutura dos núcleos atômicos. Por conseguinte, não pode haver alteração na estrutura atômica e os núcleos não se tornam radioativos. Então, essas energias são insuficientes para induzirem alterações na estrutura do núcleo atômico. Então, os alimentos não recebem ativação, não se tornam radioativos pela exposição à radiação. Por outro lado, esses mesmos alimentos ou materiais expostos dentro de radiadores a campos de radiação, eles não entram em contato direto com essas fontes radiativas. Então, resíduos das fontes não acabam sendo passados para esses objetos ou esses alimentos, eles então não se contaminam, eles não se tornam também fontes, porque estruturas metálicas triplamente envolvem essa fonte e também constituem materiais estruturais dos irradiadores, evitando, como barreiras físicas, a possibilidade de contaminação. E os efeitos da irradiação são químicos, estamos falando de elétron-volts. Quando os efeitos nucleares, para arrancar um próton, um nêutron do núcleo atômico, precisaria de energias da ordem de dezenas de MeV, ou seja, milhões de vezes superiores àquelas associadas aos eventos químicos, aos efeitos químicos. Então, quando a gente fala em irradiar um material, um alimento, a gente está falando de algo que não vai tornar radioativo esse material. É um processo de beneficiamento das propriedades do material e, no caso de alimentos, contaminação. Nós vemos aí em verde, que seria a radura, um símbolo da irradiação de alimentos, que é muito diferente daquele outro símbolo ao lado direito, que se representaria risco à segurança nuclear associado à presença de material nuclear
ou radioativo. Então nós teríamos associado a radura átomos estáveis, né, que não teriam sofrido qualquer espécie de alteração em suas estruturas nucleares, e também comparados com os átomos relativos aos processos nucleares, que seriam átomos instáveis, que teriam recebido uma energia adicional por um impacto com outra partícula ou outro processo que os fizesse ficar instáveis, e eles então iriam se livrar dessa energia excedente, sofrendo uma desintegração alfa-beta ou emitindo uma radiação eletromagnética de alta energia, seria uma radiação gama. São processos totalmente diferentes. Então, o processo de radiação é um processo físico, não é um processo nuclear. Esse processo físico pode acarretar efeitos predominantemente químicos. Nenhum efeito nuclear acontece. A radiação é reconhecida internacionalmente para que é que ela serve. A radiação é sim reconhecida como uma eficaz e segura ferramenta para garantir a segurança alimentar e reduzir o desperdício de alimentos em todo o mundo. Como segurança alimentar, ela pode melhorar a qualidade sanitária de diversos tipos de alimentos, reduzindo a incidência de doenças transmitidas por alimentos e também reduzindo gastos de saúde pública. Só nos Estados Unidos são gastos anualmente mais de 5 bilhões de dólares com pessoas que sofrem problemas de contaminação de bactérias em alimentos e podem redundar em mais de 5 mil mortes anuais. A estatística de lá são 2 milhões e 200 mil casos notificados de problemas de toxinfecções relativas à presença de bactérias em alimentos. Isso, uma boa parte disso pode ser reduzido se esses alimentos tivessem sofrido um tratamento prévio com irradiação. Por outro lado, redução de perdas por extensão da vida útil. Quando a gente irradia um alimento, em geral esse alimento tem uma extensão da vida útil. A gente sabe que no mundo 1/3 do que se produz de alimentos não chega à mesa do consumidor. Então uma boa parte dessa fração poderia ser reduzida caso fosse utilizado de uma forma mais ampla o processo de irradiação para reduzir perdas de alimentos, estendendo a vida útil da maioria desses produtos. Isso geraria, então, economia de divisas. No caso também das exportações, a gente sabe que a irradiação ela já é considerada um tratamento que pode substituir esses alimentos, esses processos antigos relativos aos tratamentos quarentenários, que muitas vezes, como no banho térmico, pode reduzir a atratividade das propriedades sensoriais de vários produtos, como a manga, por exemplo, em banho térmico, que perde muito do aroma, da sua textura e do sabor. E a irradiação pode substituir esses processos sem ocasionar uma perda nessas propriedades. A manga irradiada poderia continuar com um bom aroma, um bom sabor, e poderia ser comercializada na Europa ou nos Estados Unidos com suas propriedades integralmente mantidas. Isso ajudaria também, a manter a competitividade de vários dos nossos produtos no mercado internacional, ajudando a vencer barreiras fitossanitárias. Quais seriam as aplicações da radiação nos alimentos? Bem, a maioria dos alimentos pode ser tratado com baixas doses inferiores a 1 kg, com diferentes finalidades. Eu posso irradiar bulbos, raízes e tubérculos com doses bem baixinhas, da ordem de 1/10 de quilograde, ou seja, entre 50 grays e 200 grays, para inibir o brotamento, batatas, alho, cebola. Eu posso desinfectar grãos de farináceos com doses bem baixas, eliminando então larvas de insetos presentes nesses grãos, nessas farinhas. Eu posso retardar o amadurecimento de frutas ou senescência de verduras, ou aumentar a qualidade e a vida útil de vários produtos utilizando doses baixas. Se eu utilizar doses médias,
Eu posso, por exemplo, pensar em carnes, né? Melhorar a qualidade sanitária de produtos de origem animal, como frango, como carne bovina, peixe, entre doses geralmente entre 2 e 7 kg. Mas no caso do morango, por exemplo, que tolera doses intermediárias, eu posso descontaminar esses morangos do problema de fungos. Posso também reduzir ou eliminar a contaminação fúngica ou de parasitas ou bactérias patogênicas utilizando doses intermediárias. Seria uma forma, por exemplo, de evitar surtos de contaminação pela bactéria Escherichia coli 157 com doses entre 3 a 7 kg. Tá? Em altas doses, a gente pode pensar na descontaminação e esterilização de especiarias, que para serem exportadas precisam ser irradiadas, com doses geralmente em torno de 10 kg. A célula animal também é descontaminada com doses semelhantes. Esterilização de rações para grupos especiais, como pacientes imunodeprimidos em hospitais, combatentes, desportistas como iatistas, caçadores. Muitos desses grupos se utilizam de rações cuja vida é prolongada, ou seja, a vida útil é estendida por efeitos do tratamento de radiação. Os astronautas da NASA, desde 1973, eles consomem 6 itens carnes esterilizados à base de radiação com dose elevada, em torno de 43 kg, para não correr o risco de infecções no espaço. Quais seriam então os efeitos do processo de radiação em alimentos? Em termos químicos, o que é que a gente pode dizer? A radiação ionizante, né, no caso a radiação gama ou elétrons principalmente, ao interagirem com a matéria, eles podem produzir os seguintes efeitos: ionização, que seria arrancar elétrons dos átomos, que é um efeito químico, não é nuclear, como já mencionamos, a excitação de átomos e dissociação de moléculas, uma vez que quando arranco elétrons, eu posso desfazer a afinidade química e as moléculas podem se romper. Daí surgem radicais livres. Esses radicais livres tendem a ser muito instáveis e reativos, e eles geralmente se recombinam entre eles próprios, produzindo outros compostos menos reativos, quimicamente estáveis. Então, quimicamente, as substâncias que são produzidas pelo processo de radiação são idênticas àquelas produzidas nos processos convencionais por tratamento térmico, como na nossa cozinha. Mesmo as moléculas mais simples, como as do metano e da água, elas podem dar origem a um grande número de produtos radiolíticos diferentes, porém em concentrações muito baixas. Quer dizer, a multiplicidade das combinações é grande. Só que não são formadas nenhuma substância tóxica, nada que não seja formado quando se usa outros tipos de processos de tratamento de alimentos, tá? E o que é formado é sempre em baixíssimas concentrações. Os efeitos químicos são significativos. Geralmente, menos de um átomo em cada 1 milhão de átomos interagem durante a radiação. É como se o alimento quase não enxergasse a radiação. A quantidade de átomos do alimento que realmente é alterada, direta ou indiretamente, é muito pequena relativamente, da ordem de partes por bilhão, e mesmo em dose muito alta, ela pode chegar a uma parte por milhão, geralmente exigindo técnicas sofisticadas de análise, como a cromatografia gasosa, para identificar se o alimento foi ou não irradiado. Um exemplo seria a esterilização da carne bovina, com uma dose muito alta, 45 kg a 20 graus Celsius, fornecendo um total de apenas uma parte por milhão, que seria composta predominantemente por mais de 65 compostos voláteis identificáveis, sendo 90% do peso e 70% do número de moléculas correspondentes a hidrocarbonetos. Outros compostos predominantes seriam sulfetos, carbetos, alquilbenzenos e peróxidos. Em geral, lipídios irradiados produzem hidrocarbonetos. Proteínas produzem compostos aromáticos sulfurosos e água produzem peróxido. Mais uma vez, vale ressaltar que isso tudo na ordem de partes por bilhão. Quer dizer que, em termos práticos, praticamente não se altera
significativamente a composição do alimento. Por conseguinte, nenhuma alteração prejudicial à saúde ocorre. A irradiação pode alterar sensorialmente os alimentos? Como? Isso vai depender das doses aplicadas. A legislação nos obriga a limitar a dose para não acarretar prejuízos sensoriais ou funcionais aos alimentos tratados com radiação. Mas pequenas alterações químicas, como a gente viu, podem alterar significativamente o sabor, o aroma, a textura ou a aparência do alimento. Então, em geral, o processo se faz de forma que essas alterações indesejadas no sabor dos alimentos não ocorram. Como? Tratando os alimentos com a dose apropriada. Né? Então, no caso de alimentos ricos em lipídios, esse pode ocorrer a rancificação oxidativa, causada pelo radical hidroxil. Né? Mas a gente pode minimizar esses efeitos, diminuindo-se a dose, reduzindo-se a temperatura, excluindo-se a presença do oxigênio, resfriando-se ou congelando-se o alimento e mantendo congelado ou resfriado durante a irradiação e o armazenamento. A irradiação acarreta mais ou menos perdas nutricionais que os processos convencionais. Ela não acarreta, basicamente, perdas significativamente diferentes daquelas produzidas por outros processos convencionais de tratamento de alimentos. Em alguns casos, como aquecimento, fritura, micro-ondas, essas perdas podem ser até maiores do que aquelas que ocorrem com o processo de irradiação. O que acontece com os micro-organismos? Podem acontecer danos diretos ou indiretos do DNA, e isso constitui o principal mecanismo de redução da carga microbiana. Quando a gente irradia um alimento, na verdade o grande prejudicado são as bactérias presentes aqui naquela matriz alimentícia e ou larvas de insetos que possam estar presentes. Elas é que sofrem a ação da radiação, e a radiação ela vai primeiramente prejudicar o DNA cromossomo. Isso geralmente acarreta danos irreversíveis que podem levar à inativação ou morte do micro-organismo. Podem também ocorrer defeitos na membrana citoplasmática. Isso também é um mecanismo secundário de danos ou de inativação do micro-organismo. Os efeitos do DNA do micro-organismo pode ser efeito direto, onde a radiação gama ou de elétrons incidem diretamente sobre o DNA, arrancando elétrons, excitando ácidos ribonucleicos. Isso predomina em células com baixo teor de água, exemplo, os esporos. Os efeitos indiretos, ele corresponde àquela interação em que a radiação ela interage, formando radicais livres no citoplasma da célula, e esses radicais migram, né, interagem com o DNA, danificando o DNA. Esse mecanismo indireto predomina em células vegetais. A resistência do ser vivo à radiação varia? Sim. Quanto mais evoluído o ser, mais extenso será o DNA e mais sofisticado, e maiores serão então as chances de ele sofrer danos por ação da radiação. A gente observa nessa tabela que nós, né, seres humanos, mamíferos, a gente tem um linear, uma dose letal para 50% da população, que ficaria entre 5 a 10 grays, numa dose de corpo inteiro, uma única dose de corpo inteiro. Quando a gente vê bactérias com doses da ordem de alguns quilogramas, né, esporos na ordem de 40 quilogramas e vírus com doses superiores a 100 quilogramas para aniquilar 50% da população. Então a eficácia dos mecanismos que repara danos no DNA também determina a resistência da espécie à radiação ionizante. Então, além das dimensões do DNA, a extensão, quanto mais complexo o ser vivo, maior vai ser mais sofisticada vai ser essa configuração dessa macromolécula no DNA, e, obviamente, maior a chance do DNA sofrer um dano irreversível que pode ocasionar a morte do indivíduo. Né?
e os mecanismos de reparo se tornam também preponderantes no caso de bactérias, de vírus, onde a versatilidade do micro-organismo consegue a reparação de danos produzidos com radiação de uma forma bem eficiente, gerando uma maior tolerância desses micro-organismos a doses maiores de radiação. Mas então, por que a radiação funciona? O que a torna viável? É que o processo de radiação é mínimo, né? Os efeitos do processo são mínimos nos alimentos, mas eles são devastadores nos micro-organismos, que são justamente os agentes que causam a deterioração precoce dos alimentos e que podem transmitir doenças. Quando a gente irradia, a gente mata a maior parte dessa população bacteriana, larvas de insetos presentes nos alimentos. E isso ocasiona uma sobrevida do alimento, porque são justamente essas bactérias que promovem a deterioração precoce do alimento. A gente deve ressaltar que o consumidor não recebe nenhuma dose. Não somos nós que estamos no interior do irradiador que estamos irradiados. São as bactérias, os micro-organismos, são larvas de insetos presentes no alimento, que quando ele é tratado por irradiação, que são eliminadas, que são inativadas ou mortas durante o processo. Como o alimento não fica radioativo, nós não recebemos nenhuma dose. Então, alimentos irradiados são higienicamente mais seguros e tendem a apresentar vida útil mais longa. O que viabiliza então a irradiação é o fato de que os efeitos químicos nos alimentos são muito pequenos. Uma dose de 1,1 kg, por exemplo, alteraria 2,8% do DNA, que seria letal para a maioria das moléculas, né? Mas em enzimas que seriam moléculas menores ainda, os danos seriam 0,14% das enzimas, e aminoácidos 0,005% dos aminoácidos. Esses efeitos químicos não seriam nem detectados. Em compensação, a maioria das bactérias expostas a 0,1 kg teria dano no DNA suficiente para eliminá-los. Então, como ficariam os alimentos irradiados em geral? Com carga microbiana muito reduzida ou inexistente, ou seja, com melhor qualidade sanitária, mais saudável para o consumo, com sabor, aroma, aparência e textura preservadas, com teor nutritivo e calórico preservado, vida útil mais longa que os não irradiados, sem resíduos ou substâncias tóxicas, totalmente seguros e apropriados para o consumo. Aqui temos alguns exemplos da batata irradiada à direita, no quadro superior, comparada com a não irradiada, que brotou e virou uma verdadeira floresta. Ao lado seriam mangas irradiadas que fizeram um retardo no amadurecimento, e outras ao lado não irradiadas à esquerda, onde se vê que elas estão amadurecidas e já contaminadas por fungos. Abaixo, tomates não irradiados também à direita, que apresentam aptos do consumo, e os não irradiados depois de alguns meses já cheios de fungos, Da mesma forma, a tangerina, a não irradiada à direita, já com fungos, comparada com a irradiada. Outros exemplos de alimentos irradiados e não irradiados, fica evidente os benefícios da irradiação. O Brasil tem uma das legislações mais avançadas no que diz respeito à irradiação, porque já incorpora as recomendações mais recentes estabelecidas por comissões de especialistas e não estabelece limites quantitativos de doses. A nossa legislação, ela diz que nós podemos irradiar desde que a irradiação não prejudique sensorial ou funcionalmente os alimentos e que a dose seja suficiente para atingir os objetivos propostos. Não estabelece, portanto, limites quantitativos de dose para determinado tipo de alimento. Mas ela também impõe que somente alimentos aptos para o consumo, alimentos saudáveis, possam ser tratados por irradiação, porque a tecnologia não é mágica, não serve para todo tipo de alimento e não pode ser utilizada para recuperar aqueles alimentos que já apresentem sinais de deterioração.
Da mesma forma, as normas de boas práticas devem ser utilizadas em todas as etapas aplicáveis aos alimentos, desde a fabricação, a embalagem, processamento, o próprio processo de radiação, que tem suas normas de boas práticas, o transporte, o armazenamento e a comercialização. A irradiação apresenta várias vantagens em relação a outros processos, embora ela possa se conjugar a esse processo. Ela não vem substituir ou tirar o lugar dos outros processos, mas sim ela é proposta como uma alternativa, muitas vezes pode ser combinada de forma eficaz a outros processamentos, inclusive a refrigeração, o congelamento, atmosfera modificada. Então, a irradiação age eficazmente em todo o processo, em todo o volume do alimento processado, em virtude disso, permite tratar o alimento já na embalagem final, reduzindo o risco de contaminação. Ela elimina ou reduz a necessidade do uso de conservantes químicos, não deixa resíduos, não acarreta perdas de nutrientes por aquecimento, porque praticamente não esquenta o alimento, pode ser usada para substituir tratamentos quarentenários e em várias aplicações é a única tecnologia disponível para tratar eficazmente qualquer tipo de alimento, exemplo, descontaminação de alimentos crus, carne fresca, especiarias. O Brasil precisa de radiação, sim. Altas temperaturas predominam no nosso país, que elas contribuem para a degeneração precoce dos alimentos. Cerca de 1/3 do total de alimentos que o Brasil produz se perde antes de ser consumido. Então, uma fração significativa disso poderia ser evitada se os alimentos fossem tratados por irradiação. Vários alimentos se prestam muito bem em termos de eficácia, como desinfestação de feijão, milho, arroz farinado, inibição de brotamentos de bulbos tubérculos, como batata, alho e cebola, retardo no amadurecimento ou descontaminação de frutas, como mamão, melão, manga, kiwi, morango, goiaba, etc., descontaminação de carnes, alimentos crus, esterilização de rações especiais, rações animais, especiarias, frutas desidratadas e outros. As instalações de radiação são instalações bastante seguras, com excelente estatística de segurança, sem impacto ambiental, com instalações radiológicas não nucleares, onde o alimento é circulado em torno de uma fonte radiativa no tempo pré-estabelecido, de forma que ele atinja a dose desejada. Depois de tratado, o alimento é retirado do irradiador num processo totalmente seguro. O Brasil irradia alimentos, sim. Nós temos irradiadores que já operam desde a década de 70 em São Paulo. Temos radiadores da Embrarádio, da CBE, radiador piloto do Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares, que é semi-comercial. Exemplos de produtos irradiados, produtos médicos e farmacêuticos, 60%, especiarias e frutas desidratadas, 20%, ervas medicinais, 10%, ração animal e outros, 10%. Radiadores de pesquisa existem no Centro Tecnológico do Exército, na COP, na Ilha do Fundão, no Rio, no IPM, no SENA, em São Paulo, e no CDPM, em Minas Gerais. Outros produtos irradiados na área de saúde seriam produtos médicos farmacêuticos, que são irradiados para fins de esterilização e descontaminação, produtos fitoterápicos que podem ser descontaminados por radiação, cosméticos são esterilizados, gases e seringas são também esterilizados, sangue é irradiado para se reduzir a chance de rejeição, próteses são esterilizadas, refeições para pacientes imunodeprimidos são esterilizadas, agentes biológicos e químicos podem ser destruídos ou inativados com o uso de altas doses de radiação. A irradiação ainda é um processo muito pouco utilizado no mundo, mas está em constante crescimento o seu uso, diria um crescimento exponencial, uma vez que a gente tem visto o crescente banimento gradual de aditivos e conservantes químicos em alimentos. E ela viabiliza a exportação de vários produtos, reduzindo o risco de surtos de doenças transmitidas por bactérias em alimentos. Ele é muito eficaz para eliminar bactérias de alimentos. Como o consumidor vê a radiação? A associação imprópria à área nuclear, a falta de divulgação, desconhecimento e preconceitos, aliada aos interesses de grupos associados às tecnologias convencionais de tratamento de alimentos, tem contribuído por décadas para impedir a difusão dos processos de
de radiação. A primeira reação do consumidor é desconfiança, né? Ele fica cético diante de um processo que ele desconhece. Mas depois que ele testa, verifica que o alimento realmente dura mais tempo, né? Se conserva por um período prolongado, com bom aspecto, com características sensoriais preservadas, ele passa sim a adquirir e aceitar aquele produto. Então, após o esclarecimento e comprovação das vantagens, a melhor qualidade, a segurança e durabilidade, a reação predominante do consumidor é positiva. Então, autorizei entre os seguros, na figura abaixo, à esquerda, a gente vê frutas frescas vendidas na Califórnia, que teriam sido irradiadas no Havaí. Elas são produzidas e irradiadas no Havaí e comercializadas já irradiadas para a Califórnia. E uma feira na França, onde se vê morangos esportes, que teriam duração de meses. Como deve ser a propaganda do alimento irradiado, né? A gente deve destacar que o alimento irradiado não fica radiativo, ele não é de forma alguma prejudicial à saúde, é de melhor qualidade higiênica, continua saboroso, nutritivo e com boa aparência, por um período em geral bem mais longo. Na propaganda, entretanto, a gente tem que ser criterioso. Se a gente disser que o alimento é tratado por energia ionizante, está tudo bem. Alimento protegido eletronicamente também está bem, quando a gente usa efeito de elétrons. Alimento tratado por ionização também está tecnicamente correto. Alimento tratado por pico-ondas, também referindo-se ao comprimento das ondas da radiação gama, também estaria correto. Alimento tratado por processo de radiação seria o que exige a legislação brasileira. Contudo, a gente colocaria esse nome amarelo porque fala-se em radiação, que lembra, fala-se em irradiação, isso lembra radiação, que é um processo, seria algo que, se não houver esclarecimento adicional, pode ocasionar uma certa preocupação, né? Mas, pior que isso seria alimento bombardeado com raios gama, porque daria a impressão de um cogumelo errado, ao invés de ter um tratamento de um cogumelo comestível irradiado, seria um cogumelo nuclear, que daria a imagem de algo que foi contaminado com radiação gama, o que não poderia jamais ocorrer, né? Em conclusão, a irradiação, na verdade, é uma grande aliada em potencial na busca de alimentos seguros. A gente deve buscar divulgá-la, usá-la, mas não temê-la, porque ela constitui um atraente método alternativo que é seguro, que é eficiente, porém muito subutilizado ainda, mas que é capaz de beneficiar vários tipos de alimentos, prolongando sua vida útil. O processo apresenta um grande potencial para que, quando combinado com outros tratamentos, possa melhorar a qualidade alimentícia, higiênica e reduzir perdas de alimentos no Brasil, podendo ainda aumentar a competitividade de vários de nossos produtos alimentícios no mercado internacional. Então, em resumo, quando a gente irradia, a gente geralmente reduz a carga microbiana. E quando a carga microbiana é reduzida, e ela é o agente que faz com que o alimento se deteriore mais rapidamente, a gente tem um ganho no tempo para que esse alimento seja transportado, comercializado e chegue à mesa do consumidor. Isso reduz perdas de alimentos. Então, e também melhora a qualidade do alimento. Um alimento irradiado é um alimento que tem uma quantidade de bactérias bem inferior ao normal, e que certamente vai durar mais tempo, porque não vai sofrer essa ação de degradação produzida por essas bactérias. Então, busquemos ver esse processo de conservação como uma alternativa bastante atraente, que pode ser conjugada a outros processos, como atmosfera modificada, refrigeração, congelamento e outras, então, para melhorar a segurança dos alimentos e reduzir a perda de alimentos em nosso país. Muito obrigado pela atenção. Aqui aí abaixo em amarelo está o meu e-mail para contato daqueles interessados, e estamos agora abertos às perguntas que os senhores venham nos fazer. Muito obrigado. Então aguardamos aí a participação de todos.
gostaria então de abrir a pergunta. Mas inicialmente eu gostaria de parabenizar o professor Hélio pela brilhante apresentação, realmente foi muito esclarecedora, o tema é fascinante e a sua apresentação foi muito feliz, porque esclareceu muitas das dúvidas que geralmente existem a respeito da técnica, né? Que, como está bem comprovado, é uma técnica bastante consolidada e já implementada, inclusive aqui no nosso país. Obrigado a participação é toda nossa, muito obrigado pela sua oportunidade e continuamos à disposição nos próximos minutos. Se algum de vocês tiver alguma dúvida, por favor, serão nos comunicar. Eu vou aproveitar então que já estou aqui para colocar uma questão, não é propriamente uma dúvida. A questão do alimento em si, a irradiação do alimento, ficou bem comprovada os benefícios até para a saúde da população, de uma maneira geral, e os riscos irrisórios que representam, ou nulos, né, que representam. Sim. Agora, se o professor Hélio pudesse nos falar alguma coisa sobre os riscos para o trabalhador, porque um foco muito interessante dessa nossa série de apresentações é exatamente os impactos da saúde do trabalhador, provavelmente. Como se trata de uma instalação radioativa aí de porte considerável, né? Seria bem ilustrativo aí para a nossa palestra de hoje, se o senhor pudesse fazer algumas considerações sobre a questão, por favor. Pois não. Obrigado, professor Tuta, pela oportunidade desse esclarecimento. Como a gente já havia mencionado, os alimentos eles são tratados em radiadores que são prédios especiais, são instalações especiais, onde a gente tem todo um conjunto de características que fazem com que o ambiente não seja de alguma forma afetado pela radiação. Então nós temos paredes que são de concreto, concreto com blindagens. Então nós temos paredes bastante espessas, pode chegar a 1 ou 2 metros de espessura, e esse concreto é baritado. Isso faz com que existe também o uso de labirintos, então a radiação não chega ao exterior. O meio ambiente não recebe qualquer dose, então o público nunca sofreu a ação de alguma contaminação ou de algum acidente. Por outro lado, já houve alguns poucos casos em que operadores desses irradiadores, no desespero por terem notado que um lápis de uma fonte radiativa tenha caído, né, da sua localização precisa e saído do que seria do conjunto de fontes para uma superfície. E então eles, preocupados com esse incidente, eles burlaram os sistemas de segurança e entraram dentro da sala de radiação com a fonte ainda exposta. Então isso fez com que houvesse, inclusive, problemas mais graves associados a alguns operadores. Mas porque na época não havia ainda, como hoje já existe, essa facilidade ou essa preocupação em fazer com que os operadores nunca desliguem os sistemas de segurança, ou seja, quando a fonte estiver exposta, que nunca se adentre à sala de radiação. É o que acontece hoje em dia. Se alguém tentar entrar, ele não vai conseguir. Não existe forma atualmente nos radiadores atuais de se fazer o que foi feito no passado, ou seja, desligar sistemas de segurança, forçar portas e entrar com a fonte ainda exposta. Então, esse risco aos operadores não existe. Quando a manutenção é feita, esses irradiadores, geralmente com fonte de cobalto 60, as fontes são inseridas no fundo da piscina, são baixadas, então os operadores podem entrar, fazer todas as operações de manutenção sem qualquer prejuízo da saúde, onde o ambiente radioativo, o background, vai estar plenamente de acordo com os limites de segurança, sem qualquer acidente.
Então, há vários anos não se tem notícia de grandes acidentes em radiadores. Os que aconteceram foram há umas décadas atrás, em que ainda esses conceitos de segurança ainda estavam sendo redimensionados e ainda sendo criando, ainda consolidando essa noção que os sistemas tinham que ser, então, receitos para que nenhuma possibilidade de entrada dentro da sala de radiador acontecesse com a fonte exposta. Tá? Então, são instalações extremamente seguras, com uma estatística muito boa de segurança, excelente de segurança, porque esse problema que a gente citou, os problemas mais graves, foram muito poucos, inferiores a, se não me engano, a 10 incidentes, alguns 5 acidentes, e isso já não ocorre mais nos dias de hoje. Os radiadores foram muito aperfeiçoados também na parte de segurança. A gente não tem lixo nuclear, obviamente, né? Tem fontes radiativas, e no caso de feixes elétricos, a gente nem tem fontes radiativas, a gente tem, na verdade, canhões de elétrons, né? Então, são máquinas, são dispositivos eletrônicos, você tira o suprimento de energia daquele dispositivo, ele simplesmente deixa de funcionar. Então, não existe radiação que seja remanescente daquele trabalho de radiação. Tá? É só tirar da tomada e toda a radiação some, né, do ambiente, no caso de feixes elétricos. E fontes gama, simplesmente quando elas exaurem a sua capacidade de radiação, ou seja, depois de umas 3 ou 4 meia-vidas, elas são devolvidas ao país de fabricação, geralmente o Canadá, onde são repostas, né? Então, os canadenses reenviam uma fonte com a taxa de dose que se faz necessária. É uma nova fonte. Então, é uma instalação muito segura. Muito bem. Acho que foi bem esclarecedora a colocação. Temos aqui mais uma questão colocada pela nossa colega Ana Cristina, voltando à questão dos alimentos irradiados, né? Ela pergunta, em média, quanto tempo um processo de irradiação aumenta a vida útil de um alimento, percentualmente falando? Por exemplo, da manga ou outro alimento sob as mesmas condições? Sim, a gente mencionou que o processo de irradiação, como ele reduz a carga microbiana presente no alimento, isso acarreta uma extensão da vida útil do alimento. Essa extensão vai depender do tipo de alimento e também da aplicação que se deseja do processo. O processo pode ser usado para descontaminar com uma dose intermediária, mas se aumentar a dose eu posso esterilizar o produto. Aí eu preciso saber se essa dose excedente não vai prejudicar as características sensoriais do produto, você não vai alterá-las. Então, a irradiação de carne, por exemplo, pode fazer com que a carne ela se mantenha apta para o consumo, né? Algumas semanas, umas 3 semanas ou 4, depois da validade comercial dela. No caso, a gente pode, da manga que ela citou, a gente pode retardar o amadurecimento. Os experimentos que a gente fez foram de 3 semanas de retardo no amadurecimento. E, então, depois disso, a manga amadurece e a gente tem um ganho aí de tempo para poder comercializar esse produto, né? Agora, nós fizemos um experimento com peito de frango grelhado, esterilizado em a vácuo, em ultra baixa temperatura, com dose de esterilização, e a gente observou que já passaram 3 anos e a carne microbiana está zero, não houve alteração sensorial. Poucos minutos depois do término da irradiação, que levou quase 2 dias, a gente pôde provar o alimento e estava um perfeito sabor, sem qualquer alteração sensorial, pronto para o consumo e continua, apesar de estar sendo mantida a temperatura ambiente em condições apropriadas para o consumo. 3 anos, veja só, peito de frango grelhado, né, esterilizado, com dose elevada, mas também conjugado, combinado esse processo de irradiação com o processo de congelamento em ultra baixa temperatura,
que inativou enzimas de degradação associadas ao alimento, e depois, com a dose elevada, a gente também esterilizou esse alimento. Então, somando esses dois efeitos, a gente fez com que os mecanismos de degradação associados àquele alimento fossem muitíssimo minimizados. Então, mesmo hoje, conservada a temperatura ambiente, a gente pode abrir o saquinho com frango grelhado e depois de 3 anos consumi-lo com perfeita segurança. Carga microbiana zero, sabor preservado, né, características sensoriais preservadas. A NASA utiliza rações desse tipo desde 1973, em 6 produtos de origem animal. E é bastante, isso mostra o poderio desse processo de conservação. Um exemplo bem... bastante significativo, né? Da potencialidade da técnica. Quando conjugada com outras técnicas, Sempre conjugada, né? O fato de geralmente, tratarmos determinado alimento não dispensa o tratamento por refrigeração. Muitas vezes pode ser combinado. Nesse caso que eu citei, não é necessidade de preservação em refrigerado, porque já houve uma combinação prévia durante a radiação com congelamento. E com relação ao embalado, esses materiais... Sim, a vantagem da irradiação, a vantagem do processo, é que a gente pode tratar o alimento já na embalagem final. Então isso reduz muito o risco de contaminação desse alimento quando ele vier a ser embalado, né? E isso é uma vantagem muito grande, além dele agir, né, eficazmente no todo o volume útil do produto. Então, por exemplo, obras de arte, de madeira, eu posso descontaminar, na preocupação com relação a cupim, eu posso eliminar o cupim irradiando essas obras de arte, né, sem prejuízo qualquer à estrutura física dessas obras. Como também documentos históricos contaminados por fungos, né, diferentes documentos. Existem, na verdade, várias aplicações que só a radiação dá conta de eficazmente atuar naquele volume, sem que haja necessidade da gente fazer alguma ruptura, né, na imunologia. Esse material da embalagem, ele não é degradado pela radiação? Existem polímeros que são bem resistentes à radiação e toleram doses superiores a dezenas de quilogramas. O polietileno ele tem uma resistência significativa à radiação. Poliofinas tendem a ser mais sensíveis à radiação. Os polímeros eles também desenvolvem uma reticulação com o processo de ligações cruzadas que aumenta a resistência a danos físicos e ao calor depois de irradiado. Uma outra dúvida que surgiu aqui na nossa plateia, quer dizer, na realidade é uma solicitação, né? Será que o senhor poderia falar um pouco sobre o símbolo do alimento irradiado? Sim. O seu propósito? É chamado radura, né? A radura. A radura. Aqui está ela, esse símbolo verde aí, né? O que significa? Aquela bolinha seria uma fonte, né? Representada por um ponto. Ela emitiria radiação isotropicamente, sendo que na parte superior a gente poderia ver os raios, né? Os seus elétrons se distribuindo isotropicamente para cima, né? Formando ali rupturas no que seria aquele ambiente sendo tratado. Abaixo eu teria 2 folhas simbolizando um vegetal que estiver sendo exposto àquela fonte, tá? Que emite também a radiação em todas as direções, e ele teria embaixo, né, um anteparo. Então seriam 2 folhas, né, dispostas sobre um anteparo. Acima desse conjunto a gente teria a fonte, propriamente dita, irradiando em todas as direções. É um símbolo que tem alguma proximidade também com aquele, porque ele tem uma geometria esférica, uma forma esférica, que se aproxima também daqueles setores do risco de radiação que a gente mostrou anteriormente, mas que são coisas bastante diferentes, né? Esse amarelo e vermelho
né, que também teria uma certa geometria azimutal, uma simetria azimutal, né? E com a fonte no centro, mas que já implicaria num risco que não existe quando a gente irradia. Quando a gente irradia, na verdade, a gente está reduzindo o risco de sofrer um prejuízo por causa da ação de bactérias patogênicas, bactérias que causam doenças e que estão presentes muitas vezes em alimentos contaminados. Essas bactérias são eliminadas através do uso da irradiação. Então, na verdade, a gente não tem risco associado à irradiação, a gente elimina risco, a gente torna o alimento mais apropriado para o consumo. Excelente, professor. Alguma pergunta adicional? Por fim, eu gostaria de aproveitar aí esses minutinhos que nós temos, para pedir ao senhor que nos falasse um pouco do tipo de pesquisa que vem sendo desenvolvida, ou que linhas de pesquisa o senhor aponta, por exemplo, nessa parte de radiação de obras de arte, que o senhor mencionou, né? Uma curiosidade que eu tenho, esse tipo de interação da radiação não alteraria, por exemplo, o pigmento de uma obra de arte, de um quadro, por exemplo? Existe esse risco? Isso é estudado? O senhor poderia nos falar a esse respeito? No nosso caso, a maior parte dos produtos que nós pesquisamos se referiam a alimentos. É muito produto alimentício, sim, devido à multiplicidade dos efeitos que podem ser causados e também dos benefícios múltiplos que encontramos quando processamos os alimentos pela exposição à radiação gama ou o feixe de elétrons. Então nós estudamos também resistências de bactérias, resistências de fungos, e o que a gente faz é testar o uso de diferentes doses e aquelas que promovem uma alteração favorável daquele material ou daquele alimento com a exposição. Então trata-se de um laboratório extremamente produtivo, nesse sentido de que a gente cria novas condições, né, e pesquisa essas novas condições. Seriam favoráveis, até a partir de que dose o processo pode beneficiar o alimento ou o produto, e a partir de que dose ele passa a danificar o produto, né? Então é muito amplo esse espectro. Quando a gente pensa no processo de recuperação de documentos históricos, a gente tem que conjugar com um processo químico nós chamado também consolidação, né? Que a presença geralmente de fungos nos documentos. Então o que a gente faz é eliminar esse fungo, ele deixa de ficar ativo e é feita então uma higienização, uma limpeza desse fungo que já não vai mais se propagar, ele vai deixar de existir. E depois é feito então um processo para recuperação física do papel, chamado consolidação, uma espécie de uma cera que é colocada e para aumentar, melhorar a textura e evitar que ocorram danos oriundos também da idade do documento. Mas o papel ele resiste com uma boa resistência ao processo das doses necessárias, sim. As doses necessárias para a eliminação dos fungos. Seriam doses intermediárias, geralmente. Interessante. Ou levemente altas. Né? É interessante, quer dizer, muita pesquisa já foi feita e algumas... Sim, existem teses, eu já li inclusive uma dissertação de mestrado sobre esse assunto. Existem algumas dissertações, um processo que inclusive já é feito comercialmente em algumas situações, em alguns lugares. Né? A eliminação de fungos é um processo que é feito inclusive pela Fiocruz, eles pesquisam também eliminação de fungos em documentos históricos, através de doses, pode chegar até 16 kg. Tem fungos muito resistentes à radiação. Embora a maioria possa ser eliminada com doses entre 2 a 7 kg, mas existem fungos que exigem doses superiores a 10 kg, em alguns casos. Ok. Bom, em função do horário, então, vamos encerrar a nossa palestra de hoje, mais uma vez agradecendo. Eu que agradeço pela oportunidade, estou gratificante de estarmos aqui conversando com vocês. Foi muito boa, tenho certeza que vai ser um item aí precioso do nosso acervo de palestras aí, que vão estar logo acessíveis aí para o grande público. Muito obrigado, felicidades a todos. E agora, então, eu gostaria de
reforçar que esta é a palestra que encerra o ciclo 2015 de apresentações. Né? Oportunamente deveremos anunciar aí a nossa programação futura. Ok? Uma boa tarde a todos e até a próxima. Boa tarde, até a próxima.